Vou aqui de novo corrigir, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Olá pessoal, meu nome é Marcelo Antunes do canal Só Ideal Brasil e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a história do Só Ideal. Esse conteúdo é um conteúdo extenso, então eu dividi em duas partes, a história clássica do Só Ideal e a história moderna do Só Ideal. A história clássica vai até o final da dinastia Qin, já em 1911 da nossa era. E a história moderna começa a partir disso. Então eu vou começar hoje com a história clássica, beleza? O Só Ideal, ele começa o seu surgimento com o nome de Jiaodi na época do Imperador Amarelo, em 2236 a.C. Naquela época você tinha várias tribos em volta do Rio Amarelo convivendo ali, né? E os conflitos eram muito constantes. Tinha um líder tribal que coordenava, ele liderava 13 tribos diferentes. E ele era muito bom no combate, corpo a corpo. Ele sempre ganhava as lutas que ele empreendia. Então esse líder, ele tinha uma tecnologia bélica super avançada, que eram os capacetes de couro costurados, né? E nesses capacetes tinham chifres de búfalo e de cervídeos. E eles utilizavam esses chifres para chifrar os seus oponentes quando eles estavam bem próximos. E nessa época, o Huangti, né, o Imperador Amarelo, ele olhou para essa tecnologia, para essa forma de combate, e ele começou a estudar formas que os seus guerreiros conseguissem escapar dessas chifradas. E daí começa o surgimento da esgrima de mão, do desvio da cabeçada, né? Por conta disso, ele conseguiu vencer esse líder chamado Qiyu e expulsá-lo para o sul da China, né? Esse líder e seu grupo, os historiadores dizem que eles são os fundadores da etnia Miao, que hoje é encontrada na China e que tem técnicas de Só Ideal também. Bom, o Imperador Amarelo, né, ele teve essa sacada, venceu a batalha, expulsou o seu inimigo e a partir daí, anualmente, ele começou a fazer, no mês da vitória dele sobre esse grande inimigo, ele começou a fazer um festival. E nesse festival você tinha a encenação da batalha contra Qiyu. E os guerreiros dele, né, do Imperador Amarelo, começavam a treinar as técnicas de esgrima para apresentar nessas festividades. Isso começou a virar uma coisa mais intensa, ou seja, começou a se ter bastante treinamento dessas técnicas para que na apresentação na festividade isso se desse de maneira mais adequada, mais legal e o pessoal ficasse contente. Daí começa a surgir as técnicas que a gente conhece na literatura como Jiaodi, ou seja, derrubar com chifradas, né? Ou chifradas para derrubar. E esse nome ele acompanhou o Só Ideal durante séculos e a história foi se desenvolvendo a partir dessa construção. Então eu tenho grandes desenvolvimentos do Só Ideal ao longo da história chinesa e que traçaram uma cronologia que a gente consegue localizar desde a era do ferro e do bronze, né? Então, sempre com esse nome de Jiaodi inicialmente, né? Até que num determinado momento, na dinastia Zhou, que é compreendida do período de 1025 até 221 a.C., os chineses elaboraram o que eles chamam de esporte militar, ou seja, esse esporte era um esporte baseado nas técnicas do Jiaodi, né? Então o Só Ideal começa a entrar formalmente para as técnicas de militares de treinamento e virar uma modalidade praticada amplamente pelos exércitos. Durante a dinastia Zhou Oriental, também conhecida como o período da primavera e do outono, que compreendeu entre 770 a 446 a.C., o Só Ideal ele ganhou uma conformidade de festividade novamente, né? Então tinha lá um mês chamado Menzongzi. Esse mês era um mês festivo, onde as práticas de luta de Só Ideal ou do Jiaodi aconteciam com frequência, né? E o povo todo se envolvia nessa festividade. Durante a dinastia Qin e depois
posteriormente à dinastia Han, né, a dinastia Qin compreendeu o período de 221 a 206 a.C., né, que Qin foi o imperador, Qin Shi Huangdi foi o unificador da China, né, aquele que deu um formato mais novo para a China em termos de escrita, cultura e miscigenação dos grupos étnicos. Nesse período também, o Shuai se popularizou muito, né? Ganhou a visibilidade e a possibilidade do povo poder praticar. E nesse período também foi instituído o Jiaoji como esporte militar oficial. E eles tratavam esse esporte como um esporte cerimonial. Ele sempre acontecia nas festividades importantes do imperador. Durante a dinastia Han, também seguindo a reboque da dinastia Qin, o Shuai continuou a sua popularização e houve o desenvolvimento da prática de mulheres e crianças. Tá? Nesse período também o Shuai ganhou o nome de Guanjiao. Posteriormente, na dinastia Yuan, na dinastia Ming e na dinastia Qin, o Shuai ganha um novo formato. A dinastia Yuan, que compreendeu de 1271 a 1368 depois de Cristo, foi a dinastia onde os mongóis dominaram a China de uma maneira significativa e importante, ou seja, eles se espalharam por toda a China e dominavam a região, né? E é aí que o Bok, né, que é o Shuai mongol, começa a se relacionar diretamente com o Shuai chinês. Então alguns dizem que o Shuai ele é uma modalidade mongol, né, que a origem do Shuai é mongol. Isso é um equívoco, porque a literatura que a gente tem acesso, ela diz exatamente o contrário. Existe, obviamente, uma influência grande do Shuai mongol no Shuai chinês, entretanto, a origem do Shuai chinês ele é chinesa. Bom, voltando aqui para a dinastia Yuan, né, com a invasão e domínio dos mongóis na China, a gente teve um grande intercâmbio entre o Shuai mongol com o Shuai chinês. E esse intercâmbio continuou durante a dinastia Ming, que compreendeu de 1368 a 1644 depois de Cristo, né? E durante essa dinastia, esse intercâmbio se aprofundou largamente, porque os membros da dinastia Qin tinham todo o interesse em conhecer as técnicas mongóis para que houvesse um processo de resistência a ela. Em seguida, nós temos a dinastia Qin, que é a última dinastia, que compreende o período de 1644 a 1911, onde o Shuai ganhou grande importância, e essa troca cultural ela se aprofundou, né, entre o Shuai chinês e o Shuai mongol, principalmente com a instituição do Champuin, que era aquele batalhão de treinamento onde os manchus exclusivamente, não poderiam ser de outras etnias, apenas os manchus, eram membros, entravam para esse batalhão de treinamento, e os melhores deles faziam parte da guarda imperial. Eles eram contratados como guardas imperiais do imperador Qin. Dentro desse Champuin, as técnicas de tiro com arco, equitação e técnicas com facão ou com dao, elas se aprimoraram de tal forma que criaram um currículo, né, para formar guardas especiais para atender o imperador. As competições anuais com os lutadores dos príncipes mongóis também se estabeleceu nesse período, criando ainda mais um intercâmbio forte entre o Shuai chinês e o Shuai mongol. Então, o Li Bohu fala que essas três dinastias, esses três períodos históricos da China, que são o final da história clássica chinesa, são períodos importantes onde você tem uma maior influência, maior intercâmbio do Shuai mongol ou Bok com o Shuai chinês. E por conta disso você tem um desenvolvimento muito forte do Shuai nesse período.
né? Então, a história clássica ela termina, na verdade, com a queda da dinastia Qin e a dissolução desse batalhão de treinamento de guardas imperiais. A partir daí, a gente tem início ao período das repúblicas ou a história moderna da China. Isso vai ficar para o próximo episódio nosso, próximo vídeo nosso. Então, se você gostou desse vídeo, pô, dá um like aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, deixe seus comentários que a gente vai trocando informações e vamos respondendo, de repente, em outros vídeos que a gente vai produzir, ok? Até a próxima e aguardem o vídeo da segunda parte da história, que é a história moderna do Soi Jiao. Um abraço, nos vemos lá.